Alta, estamos com mais um episódio no Topo Podcast, o seu episódio do empreendedorismo, das boas práticas, dos bons exemplos, os convidados especiais aos quais você indica, você que nos faz exatamente essa indicação, e nós recebemos sempre com muita alegria. São vários ramos, vários segmentos, mais de 6 meses de episódios gravando, para nós podermos levar você a boa informação e, evidentemente, hoje, mais um convidado muito especial. Daqui a pouquinho já vamos apresentá-lo com toda certeza. Olá, Edinho. Fala, Mazinho. Olá, nossos seguidores. É um prazer estar aqui novamente, mais uma semana com mais um convidado muito especial. Lembrar dos nossos patrocinadores, né? Quem paga a conta aí no final do mês. Então, Melhores Imóveis. Melhores Imóveis é a imobiliária que busca o melhor imóvel para você. Pensou em comprar, vender ou alugar? Procura o Diego e o Jason, que eles têm a melhor oferta. Eles vão atrás do imóvel que encaixa para você. Você dá as características e eles localizam o imóvel. Sigam eles no Instagram, @melhoresimóveisbnu. E também está conosco a Etiquetas Dalla. Etiquetas Dalla aí, que é a empresa que faz rótulos, faz tags, faz impressões em geral. Sigam eles no Instagram, @etiquetasdalla. Você busca melhorar o seu produto, botar uma roupa bonita nele, um rótulo bonito? Etiquetas Dalla é a solução. Sigam eles lá. Olá, Sheila. E siga também o No Topo Podcast lá nas redes sociais. Nós estamos no Instagram, no Facebook, e você acompanha os nossos episódios lá no YouTube com o canal No Topo Podcast ou escuta em qualquer plataforma de áudio. Então vamos aí para mais um episódio. Tá certo, está conosco aqui Marcos Gastaldi. O Marcos Gastaldi, dos Móveis Gastaldi, empresa tradicionalíssima, situada na região norte da cidade, mas que Blumenau conhece, que os mais diversos bairros conhecem. São clientes, com certeza, há muitas décadas, e nós vamos poder aqui conversar um pouquinho de toda essa trajetória maravilhosa, de todo esse passo do empreendedorismo que vem de família. Isso realmente é de geração para geração, e o Marcos tem aí tomado a frente dos negócios já faz um certo tempo. Olá, Marcos, seja muito bem-vindo. Obrigado. Bom dia. Eu gostaria de agradecer a oportunidade e a confiança pela entrevista, né? Para nós que é um prazer. Espero contar com um pouco da história da Móveis Gastaldi. E podemos já iniciar, inclusive, pelo princípio, como é que começa essa empresa, como é que inicia esse processo dessa marca que hoje é tão tradicional, mas que evidentemente teve que ter um início, como é que passou isso tudo aí dentro da própria família? Quem é que começou? Foi eu mesmo comecei. Eu trabalhava na venda do meu pai, que eram secos e molhados, né, atrás de um balcão, ou seja, a nossa família já sempre era de comércio, né? Meu pai e minha mãe tiveram uma venda ali, eu acho que uns 40 anos, e do lado, meu pai alugou, graças a ele, né, e a minha mãe, eu consegui alugar uma sala, e isso foi depois da enchente de 83. Em 84 eu abri. Blumenau estava devastada pela enchente, e todo mundo perdeu tudo, e eu comecei a trabalhar no ramo de móveis usados, né? Na verdade, primeiro eu comecei com frete, e dos fretes eu fui fazendo permuta, né? E assim foi aprendendo nos erros a trabalhar até chegar num... Então, a primeira atividade ali, o que você fez com frete? Eu não entendi bem. O que foi ali do frete? Fazia frete? Era isso? Eu fazia frete de Kombi, né? Uma Kombi 67, e eu recebia, o pessoal pagava e às vezes não pagava. Então entendi. eu comecei a fazer permuta. Pegava um bujão pelo frete. Entendi. E foi assim, foi num erro aprendendo, né? Cada caída que dava, eu tinha que me levantar, e quando a gente cai, a gente tem que colher alguma coisa, né? Então eu ia aprendendo pelo erro. Começou inicialmente, então, de fato, fazendo frete, fazendo o transporte de mercadoria para lá e para cá. E aí o pessoal nem sempre tinha dinheiro e te pagava com produtos, mercadorias. Era outra época, né? Era outra época. Sim. Era um bujão, era um fogão. E isso ali, daí eu fui trabalhando devagarzinho. A sala era bem pequena, era metade de uma meia água, bem baixinho. Porque daí esses produtos que tu recebia, depois tu começou a comercializá-los, no caso, o cara te pagava um fogão. Tu vendia esse fogão para alguém, por exemplo? Fazia esse tipo de processo? Começou assim como uma sucata, primeiro pegava aquele fogão como uma sucata, depois com o tempo fui aprendendo a arrumar esse fogão, né? Entendi. E já fui vendendo eles. Os fogões antigamente era diferente, era cachimbo, não com boca. Hoje em dia já é cooktop, né? Mas na época, assim, inclusive eu tenho as ferramentas, tudo, para arrumar eles, né? Então, na época era fácil para mim, eu arrumava 8 fogão por dia. Caraca. Aí comprava e vendia. Tu mesmo fazia a manutenção? Eu mesmo lavava eles e
fazia manutenção. E aí começou a pintar essa ideia na tua cabeça, Marcos, e começar a comercializar móveis, essa parte que acaba sendo o teu carro-chefe durante todos esses anos, ou seja, pinta daí essa primeira situação, a partir do momento que você começa a arrumar um eletrodoméstico, um mobiliário que você recebe em pagamento e vende. Vê que ali pinta um negócio. É quando eu trabalhava com móveis usados, então eu ia comprar os móveis e, vamos dizer, numa casa, o cara ia se mudar, ou uma sala comercial, a pessoa ia sair. Então, ele não podia deixar nada dentro da sala, porque senão era cobrado o aluguel. Então, era comprado tudo, desde uma escrivaninha, um armário, um arquivo de aço, cafeteira, e assim ia. Entendi. Então, eu acostumei não que eu acostumei. Eu me acostumei a... Não, mas dá para entender. Tu começasse a pegar que isso ali era uma forma de fazer um negócio, ou seja, tu vai lá, adquire esses produtos e depois tu bota para vender. Tu começa a comercializar móveis usados. Sim, e daí quando eu comprava móveis que usados, é uma marca forte que tu tens, inclusive, móveis usados. É uma marca que muita gente te identifica dessa forma, porque as pessoas pensam em móveis novos, não claro. Não vai ser nunca. Né? Sempre vai estar essa marca registrada. Né? Móveis apesar usados, de eu não trabalhar mais com móveis usados, só novo agora. Mas lá no início foi o teu grande impulso, sim, né? Sim, Porque, como tu falou, daí a pessoa... É um ciclo, né? É um ciclo. A pessoa tem uma sala alocada e acabou o contrato de aluguel. Ela vai abrir mão da sala. O que fazia com esses móveis? Quer dizer, você ia lá, comprava por um preço interessante, talvez porque a pessoa também não tinha muita saída, ela tem que vender, e aí era uma oportunidade de tu fazer os negócios com móveis bons ainda, e num preço mais acessível para quem quiser comprar, em vez de comprar um novo que vai pagar muito mais caro. Né? Não é por aí que começa... É interessante. E até para saber desmontar, né? Porque a pessoa ela não sabe desmontar do jeito que possa montar de novo. Então ali tu tinha especialistas que faziam isso para poder revender. Mas eu fiquei curioso, Gastaldi, nessa história então, quanto tempo trabalhou só com móveis usados? Aí quando entra o novo e depois quando vira a chave para vender só novo? Como é que foi isso? Pois é, isso foi uma coisa bem devagar. Eu trabalhei acho que uns 30 anos com móveis usados, mas eu tinha já alguma coisa de novo. Então, foi devagarzinho que eu fui me acostumando e acostumando o cliente também a trabalhar com novo. Por quê? Porque a marca estava muito forte, como o Elemar falou, e eu não poderia perder os clientes que eu já tinha. Tanto é que eu trabalho com móveis novos dentro do perfil do que eu tinha de usado. Por exemplo, quando eu ia fazer uma compra de móveis usados, eu comprava tudo, desde a geladeira, o fogão, a enxada, a mangueira que tinha, porque a pessoa ia se mudar ou não precisava mais. Cortina, tudo. Então, agora que eu trabalho com o novo, o perfil da loja ela continua dentro daquilo. Eu vendo cortina nova, eu vendo ferramentas nova, mangueira. Então, tudo que tinha lá atrás, eu ainda tenho. Eu ainda trabalho com móveis de madeira maciça, fornecedores antigos, mais de 35 anos. E eu procuro sempre não esquecer as origens, né? Porque foi dali que começou, né? E é dali que tem que continuar. Eu acredito nisso, né? Sem dúvida. Eu espero que seja assim. Mas a gente sempre tem que se aperfeiçoando. Por exemplo, do jeito que eu trabalhava há 10 anos atrás, eu não trabalho agora. Então a gente vai aprendendo técnicas. Em que sentido tu fala assim? O que tu melhorou? O que deu para sentir que tu evoluiu? Desde o atendimento até as entregas, tudo. Por exemplo, quando eu pulei do usado para o novo, eu tive que reciclar todo o quadro de funcionários. Porque eu precisei de montador de móveis novo, entregador de móveis novo, vendedoras com diferencial. Então, eu tive que me adaptar. Eu fui a única peça que tive que me adaptar à nova realidade. Entendi. Não tinha jeito. Eu sempre estava na rua comprando, vendendo, fazia uma entrega. Na volta da entrega, eu já voltava e fazia uma coleta, já negociava, né? E eu tive que me adaptar a uma nova realidade. Foi difícil. Foi bem difícil, mas a gente vai se acostumando e a gente vai se aperfeiçoando com o tempo, né? Entendi. E por que hoje é só novo, Gastaldi? O que aconteceu na mudança que fez você focar nesse novo nicho? Isso foi
o móveis usado ele estava me trazendo eu adoro trabalhar com móveis usados, mas ele tem uma parte assim que ele te traz uma... Quando tu vai fazer uma compra, por exemplo, a pessoa que está vendendo, às vezes ela está vendendo por causa de doença, às vezes ela está vendendo por falta de dinheiro, às vezes ela está vendendo por algum motivo. Bom é quando ela compra um novo e está vendendo o usado, né? Mas isso estava me trazendo uma certa negatividade, então, né? Eram situações ruins que acontecia, né? Isso. Tem uma história por trás disso. Tinha muita história assim, e isso estava abalando, assim, sabe? Então, fora isso também, não tinha mais como crescer dentro de móveis usados. Por exemplo, eu comprava uma cama, né? Para mim guardar 100 camas, eu preciso de um espaço bem grande, organizar, arrumar elas tudo. Hoje em dia eu compro 100 camas, eu guardo num armário, num pallets, escolho a cor, escolho o tamanho. Daqui a 1 ano, se der uma assistência, o meu fornecedor me arranja a peça que estragou ou que está danificada, né? Então, ela é mais fácil de trabalhar, só que é uma rotatividade maior, né? Então, eu tenho que se acostumando com o novo ambiente de Porque o novo está guardado, você vai montar só na hora que o cliente vai, evidentemente, né, querer que instale, está embalado, ou seja, e o usado está lá montado. Você tem que ter realmente um depósito maior para poder mantê-lo daquela forma, né? Nós temos depósito próprio, né, todo adequado para esse tipo de móvel, né, um novo, né? Que não fica ali, né, na tua sede, né? Não fica o ali. O pessoal entender. Aí fica no bairro Salto do Norte, é isso, né? Na Johann Sachs. É isso, né? Ou seja, lá é o teu depósito, ficam então as tuas mercadorias, né? Mas a loja é apenas na Rua 2 de Setembro, né? Só na 2 de Setembro, sem filial. Perfeito. E por que essa expressão sem filial? Não pensa em ter uma filial? Nunca pensou? Eu penso em servir. Não em expandir. A ideia foi sempre só ali. Sim, ser mais conservador nos negócios. Uhum. Então, assim, vamos expandir. Deixa mais para frente. Talvez a próxima geração. Né? Mas, primeiro, criar raízes, né? Criar raízes e deixar a marca, né? Você começou com uma salinha ali na época de quantos metros quadrados, você lembra? Sala pequena, né? Esse aqui, mais ou menos... Lá uns 8 metros quadrados? Bem pequena. O telhado dela era tão baixo, ele era uma meia água, né? Ele era tão baixo que, para mim, vender um fogão, eu tinha que puxar ele para poder abrir a tampa. Então, a minha primeira penteadeira que eu comprei era sem espelho. Eu vendi como armário. O primeiro beliche que eu comprei, isso são 39 anos atrás, né? O primeiro beliche que eu comprei era com pau roliço, madeira redonda, e não dava para botar um colchão normal, era mola, então teria que ser um colchão de palha. As televisões eram aquelas valvuladas grandes, e eu tenho algumas guardadas ainda, né? E rádios valvulados, era outra época. Marcos, mas eu fiz um cálculo rápido aqui, tu não precisa identificar a tua idade, fica muito à vontade, mas só para o nosso internauta entender. Você começou menor de idade como empreendedor, né? Sim, você não tinha nem 18 anos ainda, você já era um empreendedor, já estava lidando com o teu próprio negócio. 17 anos. Olha aí. Ó. Agora estou com 55. Sim, Já tinhas essa noção de que era isso com ali? 17 anos eu já tinha bloco de cheque. Meu pai foi lá, assinou uma autorização, né, porque precisava, né? Na época, ou ainda hoje precisa, né? Então, com 17 anos eu já tinha conta bancária, então desde 84, e estamos tocando, né? Mas para o pessoal entender, tanto o Sheila quanto o Edinho, eles são mais novos do que a gente, eu já estou com 42, eles estão na fase dos 30, é uma outra época muito diferente. Quando você fala hoje um cheque, quer dizer, para você ter um cheque com 17 anos de idade, isso era muito difícil. Alguém, poxa, com a tua idade, ter essa predisposição de ter um talão de cheques, mesmo quando se tinha muitas vezes ainda não se tinha cheque. Hoje é muito simples, o cheque vem na tua casa. Na época, tudo realmente dependia da autorização dos pais e ainda é na agência bancária, única e exclusivamente, direto no balcão. E você já tinha cheque, quer dizer, era basicamente uma vida de maior de idade, sendo ainda um menor de idade, né? Uma responsabilidade adicional, né? Eu tenho que agradecer muito meu pai e minha mãe,
pelo que eles fizeram por mim, né? Então, isso é uma coisa que eu nunca esqueço. E vamos lembrar, o seu pai, conhecido pelo sobrenome, o sobrenome de vocês é muito tradicional, o seu Gastaldi, é muito conhecido. Toda a região lá conhecia, esse mercado que ele falou, o mercado que todo mundo conhecia, o pessoal sabia. Bacaxiri, secos e molhados. Secos e molhados, ali na Rua 2 de Setembro. Depois, a família teve lanchonete, né? Teu irmão tocou, inclusive, a lanchonete muito tempo, Luiz, um abraço para ele também. Mas queria lembrar dos teus pais. A tua mãe, por gentileza, o nome dela mesmo? Alice. Eu ia dizer, eu queria errar no ar, mas é a Alice que estava na minha mente, Dona Alice, o seu Gastaldi, que todo mundo conhecia, sabia exatamente, uma veia comercial, eles eram comerciantes natos do bairro, Ituava Norte, lá o pessoal, os mais antigos, todos lembram com certeza, e marcaram época, Marcos. Acho que você vem de uma família que traz uma tradição muito forte no comércio, e é isso também, querendo ou não, deu uma abertura de possibilidades para você, com a tua competência, evidentemente, mas entrar no novo ramo, porque os teus pais já eram pessoas muito consolidadas, né? E o apoio foi total. Então, desde o começo, teu papai e tua mamãe sempre acreditaram em você. Sempre. E essa Kombi, quando tu começasse esse processo com a Kombi, aí, quanto tempo foi essa questão do frete aí? Tu lembras? Bom, a Kombi, eu comprei essa Kombi porque na época tinha uma crise de petróleo. Olha só. Na época do Proálcool. Na época do Proálcool. Né? Proálcool. Uhum. Então, eu vendia gasolina sábados e domingo. Como que tu vendia gasolina? Sim, os postos eram fechados. Os postos eram fechados porque os postos não podiam abrir. E eu vendia no varejinho. No varejo, a gasolina. Tu fazia um estoque de combustível. Sim. E tu vendia? Vendia. Eu vendia isso. E aí eu comprei a Kombi só para poder... Porque daí teve outra lei que não podia transportar a gasolina em tambores. Então, eu comprei a Kombi só para transportar esse combustível. Poxa, olha, eu digo, o Marcos aqui... Eu era bem conhecido em Blumenau, porque só tinha eu e mais duas pessoas, uma na Garcia e uma na Fortaleza. O que vendia combustível? Que vendia combustível final de semana. Eu cheguei a vender 600 litros num final de semana. Mas como é que tu armazenava isso, cara? Garrafão de vidro. Garrafão de vidro? Garrafão de vidro. Tipo esses garrafão de vinho, assim, de 5 litros? 5 litros. Assim? 5 litros. Eu tinha uma campainha no meu beliche que tocava de madrugada, no inverno, com aquele nevoeiro, com chuva. Tocava a campainha e eu ia lá, era um motoqueiro, queria 1 litro. Ia lá e botava 1 litro. Molhado, depois ia para a cama. De novo, esperar outro... Caraca, bicho. E isso te deu um impulso ali? Tu acabou tendo uma grana para poder começar a tua vida empreendedora, então. Ali foi... Sim. Foi. Foi dali que... Alavancou. Quer dizer, antes meu pai já tinha venda, então a gente já tinha uma noção do comércio. Né? Mas para tu ter teu próprio capital, quer dizer, teu próprio dinheirinho para investir e continuar investindo, foi uma forma de tu levantar uma grana. Vendi na época, eu vendia para todo mundo, desde turistas, pessoal, eles já sabiam que eles não iam ficar sem gasolina, que eu tinha. Né? Vendia com preço bom para quem comprava, né? Porque o negócio sempre tem que ser bom para os dois. Né? Então, era uma coisa que todo mundo gostava. Mas vamos ser sinceros, você já passou muitos anos, agora não vai ter problema. Qual que era esse preço bom? Qual era a tua margem de lucro? 20%. 20%. 20%. Vamos supor, a gasolina naquela época ela era cara. Um salário mínimo dava para comprar 100 litros de gasolina. Olha só. Um Landau cabe 110. Meu Jesus, então, tu não abastecia um carro, um Landau com um salário mínimo, então? Não abastecia. Um Landau cabe 110 litros e 100 litros era mais ou menos, porque houve uma variação de preço, né? Mas houve uma época que 100 litros era um salário mínimo. Caraca. Ou seja, era caro, era bem caro. E isso fez com que o valor do combustível tinha um alto valor agregado. Então, isso dava... Tu trabalhando com valor agregado alto, tu ganha uma margem de lucro boa, mesmo tu tendo um percentual baixo no lucro, né? E tu nunca pensou em seguir esse ramo de combustíveis, então, de postos? A Petro-Willis? Não, a Petro-Willis ela mudou de nome daí. Na época eu
Porque isso foi só uma época. Sim, entendi, Né? Depois claro. os postos começaram a abrir de novo. Então, quando a gente vai fazer um negócio, são todos ciclos. Uma época está bom para isso, pode ser que a próxima semana já não é, porque são ciclos. Entendi. Tem o ciclo do móveis usado, porque era negócio na época, os móveis eles aguentavam, tu comprava um móvel já usado, tu revendia ele, a pessoa depois revendia para ti, 2, 3, 10 anos depois, tu conseguia revender, coisa que hoje em dia os móveis novos, eles não têm a durabilidade que tinha na época, que era madeira maciça, uma canela, né? Aquelas mesas da Oma, com gaveta, aquelas coisas bem... Podia ficar na enchente, que não dava nada? Não, podia pegar na enchente. Hoje em dia, os móveis, tirando os de madeira, né? Se pegar umidade, já não aguenta mais. E também existe muito as situações em que a pessoa se enjoa do móvel, então é um giro maior. Né? Hoje eu quero marrom, amanhã eu quero branco, então vai mudando. Na época não tinha. Na época tu vendia um balcão de pia azul e o americano era amarelo, o americano aéreo, né? Sim, amarelo, e o fogão podia ser de outra cor. Não tinha essa preocupação de combinar? Não, era usado. As pessoas iam lá por causa do preço, né? Hoje em dia já a coisa melhorou, ainda bem, né? E o sob medida também impactou nisso? Essa vinda de móveis sob medida também impactou nessa mudança da visão das pessoas, tu acha? O meu público sempre procurou móveis de série. Eu tenho móveis só de série. E alguma coisa modulada, né? Mas aí quem cuida dessa área de modulado, eu sei, a minha esposa. Modulado é que você consegue montar do jeito que fica melhor ali com as peças, né? Isso, que seria... O modulado ele é muito mais barato que o sob medida, né? Sim. E fica sob medida. E funciona igual. Né? Funciona igual. Ô, Gastão, eu queria te fazer assim, uma linha de raciocínio, mas queria puxar lá do começo de novo. Hoje a loja está na 2 de setembro. Sempre teve. A meia água também era na 2 de setembro? E só foi ampliando? Eu tenho fotos disso ainda. Legal. E aí, na época, a venda do seu pai também era na 2 de setembro? Sim, sempre. No mesmo lugar também? Sim. Legal. E antes do seu pai ter a venda, o que ele fazia? De onde que surgiu a venda? Antes de ter a venda, ele morava na Mariana Brudman, ali na Velha. Ele era serralheiro. 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 E aí ele foi para os Secos e Molhados. Sim. Porque Aí eu era criança, né? O Mazinho comentou que é uma família de comerciantes e, logicamente, tudo puxou do seu pai e da sua mãe, onde o seu irmão teve lanchonete e tal, e você com a gasolina lá atrás, depois os móveis estão... Na verdade, isso é um grande aprendizado para o nosso público, porque o nosso público, às vezes, nós temos de tudo. Tem o cara que tem um sonho e ele busca realizar esse sonho. Ter uma lanchonete, ter a sua manicure, ter um salão. E tem o cara que é da oportunidade. E você está mostrando esse lado. É lógico, o segmento você gosta, claro, mas é a oportunidade. São os ciclos, né, que o mercado te apresenta. Você deu o exemplo da gasolina, seu pai dos secos e molhados, e você dos móveis, primeiro usados e agora novos. Que isso é uma lição, porque às vezes o mercado não está propício para aquele segmento, né? E você tem que se adaptar com isso. E você, o Mazinho sempre comentou isso, é um comerciante nato nesse sentido, de conseguir ter essa visão. O que o mercado precisa, né? E são ciclos. E como é que você faz isso? Como é que você sente isso? Porque tem pessoas que não conseguem ter essa visão. E você tem esse dom. Conta um pouquinho sobre isso. Como é que você consegue perceber que agora tem que vender gasolina, agora é móveis usados, agora são móveis novos? Como é que funciona isso na tua cabeça? Bom, enquanto a gente sonha, a gente está vivo. Né? Porque a gente sempre tem que estar pensando assim, mesmo sendo conservador nos negócios, a gente sempre tem que almejar ir para frente, né? Ou pelo menos manter o padrão do que está fazendo. Então, se tu muda radicalmente o teu negócio, tu tem que se adaptar. Eu, por exemplo, me adaptei errando, né? Então eu errava, aprendia, não vou fazer mais isso. Às vezes fazia, mas aí eu via, não, realmente está errado. Então vamos fazer daquela forma, né? A gente é teimoso e pensa que aquilo sempre funcionou, mas não funciona. Então daí tu vai se aperfeiçoando, tu vai escutando as pessoas mais experientes, mais velhas, às vezes mais novas, tu aprende. Todo dia é um aprendizado. Todo dia eu aprendo uma coisa.
tudo. Às vezes, aquilo que eu aprendi lá atrás, ele não me serve mais. Mas a experiência de como eu aprendi aquilo, ela me serve para alguma coisa ainda, né? Algumas técnicas, algumas coisas que não funcionam mais hoje em dia, mas que te remete a não cometer erros no futuro. Mas, ô Gastaldi, só para finalizar a linha de raciocínio, o imóvel que vocês estão é próprio. Próprio. Ou seja, você é muito conservador, né? Imóvel próprio, o negócio numa matriz só, sem filial. E a gente já tem entrevistados aqui que é o contrário, que pensa em expandir, franquia, enfim, crescer. Por que tu tem essa visão, sendo que tu tem uma visão de mercado muito boa, né? Você enxerga possibilidades de negócio, mas você tem uma empresa muito sólida que venceu a barreira do tempo, né? Tá desde 84, está até no símbolo, então, poxa, muitos anos, né? Enquanto isso, muita empresa quebrou, empresa líder mundial quebrou, a Kodak quebrou, que era de câmeras, né? Xerox. Então, e a Gastaldi está ali, firme e forte, e na nossa cidade, várias empresas vieram e foram. Então, você atrela essa barreira do tempo que você quebrou por esse conservadorismo, ou seja, por ser pé no chão, por não querer sonhar também e sair se endividando e pensando em crescimento e depois não conseguir bancar. Qual que é a tua visão nesse sentido? Tipo assim, a gente tem que permanecer no mercado. Se preciso for dar um passo para trás, se dá-se um passo para trás. De preferência, dá para o lado, se não dá para ir para frente. Mas sempre visando um crescimento. Criando uma estrutura dentro do teu ramo de negócio, né? Então, sempre procurar ir para frente, né? Legal. Ô Marcos, pegando esse gancho da questão da loja, né? Como é que está o tamanho da loja hoje, para o pessoal entender? Tu começa naquela pequena salinha que a gente estava comentando ali, extremamente minúscula, começa o teu processo ali. Como é que é a loja hoje? O tamanho dela, o que você oferece hoje ao teu cliente? Bom, o que eu ofereço para o cliente é desde móveis de série até móveis modulados, móveis de aço, armarinho, material de construção, tudo. Tu estás comercializando hoje material de construção também? Em pequena escala, por enquanto. Mas por exemplo? Só fita isolante, veda rosca, só coisa para o bairro. Entendi. Mesmo, né? Porque nós tínhamos um material de construção do outro lado da rua, né? Que infelizmente ele fechou. Sim. E começou a fazer falta ali. A rua do 8 de setembro, ela era um centro comercial, ela era muito forte. Depois do corredor dos ônibus, ela se transformou num corredor de passagem. E a gente, infelizmente, a gente viu muito comércio antigo fechar ali. E, de vez em quando, fecha uma porta. Então, a gente vê muita coisa, aluga-se. E eu acredito que dá para reverter essa história. Nós nos adaptamos a uma nova realidade. Uhum. Precisa de corredor de ônibus? Precisa. É bom, né? Só que isso foi um baque muito grande no comércio ali, né? Principalmente para quem era do lado do corredor de ônibus. Sem dúvida, ali para os estacionamentos, né? Isso, não tem mais estacionamento, né? Sim. Então, basicamente, tu é praticamente a única loja, junto com a Tecibon, que restou ali de tradição do bairro, né? O restante tudo, de alguma forma ou outra, fechou, se mudou, foi para outro lugar, enfim, né? E ambos têm estacionamento, talvez por isso também ajudou, porque, né? O estacionamento é crucial no comércio hoje em dia. Mas a tua loja hoje em tamanhos físicos, qual é a metragem dela? Que tamanho que ela tem? Não faço ideia. Mas ela é grande, né? Hoje ficou realmente bastante grande, né? Hoje tem um espaço, o cliente vai lá, você tem hoje uma variedade de mercadorias né, bem estabelecida. Você acabou pegando os imóveis ao lado, inclusive que também são da tua família, que tinham, né, o mercado, onde teve a lanchonete. Isso tudo hoje ali. Tudo agregado junto, né? Embaixo é a sala de montagem, o estacionamento das caminhonetes, né? Então, o estacionamento foi comprado depois, né? Foi comprado do seu Romeu Georg, né? Que, aliás, ali ao lado tinha o comércio da Dona Alguinha, que também era muito tradicional, né? Já não existe mais também, do seu Anselmo. Sim. Né? Então, quer dizer, mais um exemplo ali ao teu lado que, né? E, Marcos, uma outra coisa, eu já vou passar para o Sheila, eu só queria entender também a questão ali, em relação a ainda esse início, que nós estamos aqui batendo na tecla, porque o combustível é daquilo que realmente acho que é o mais inevitável, né? Não, a grande sacada do episódio vai ser o combustível, esse pessoal vai comentar muito, porque pouca gente sabia disso. Os mais antigos vão se lembrar. Né? Era no Gastaldi quem comprava. Eu tinha óleo motor, tinha álcool, tinha tudo. Eu cheguei a abastecer Tu conclui hoje em dia isso, o Landau dos Trapalhões. Eu cheguei a abastecer aqueles
carros de executivo com placa de bronze, Olha só. a bombeiro, tudo que é tipo de eles não tinham combustível. Tu abasteceu o caminhão do bombeiro? Bombeiro, polícia, tudo. Polícia. Sim, eles iam fazer, não tinha Anos combustível 80, na né? viatura, aí eles tinham que abastecer comigo. Daí quem estava fazendo o... Como é que se chama? PO, pagava o combustível para poder fazer a... Passa, mochila. Pegando com aquela pergunta do Edinho sobre a tua visão de mercado, né? Voltou agora, um pouco tempo, o móvel retrô. O pessoal comprando móveis antigos para as casas, né? E não tivesse essa vontade de voltar com esse segmento, assim, de vender esses móveis retrô, que na verdade é o móvel antigo que o pessoal agora chama de retrô, né? Eu nunca abandonei, eu já trabalhava com retrô quando não era considerado antigo, ele era o normal, né? Uhum. Então, quando tu vê uma roda de carroça, por exemplo, vou dar um exemplo, aquela novela Terra Nostra, todas as carroças que estão lá, ou boa parte delas, quem vendeu foi eu. 44 carroças para a Rede Globo. Então... Como isso? Esse episódio aqui, o que vai bombar, cara. Mas como isso? Vamos ficar Explica até isso pra amanhã de nós. manhã aqui. Tá. Uma vez eu tinha uma carroça na frente da loja para vender. Eu comprava de tudo mesmo. E botei uma carroça. Tinha uma carroça e uma lambreta. A carroça completinha, prontinha, Completa, carroça montada. 4 rodas, Aham. tudo, né? E todo mundo dizia, quem é que vai comprar essa carroça? Quem vai comprar essa carroça? Riam de mim. Mas eu disse, vou vender a carroça. Tá, então tá bom. E a carroça era bonita, verdinha, né? Tá. E daí passou alguém lá, viu, e me fizeram, na época não existia celular, eu tinha um aparelho, se chamava Bip, né? Bip. Era o Bip. pager, né? Era o pager, né? Pager, eu era moderno na época. Eu tinha PX na caminhonete para eu poder me comunicar com a loja, né? Porque eu estava num local, eles passavam o endereço por PX para mim ou pelo BIP. Então, na época, era o top das galáxias. Sim. Né? Inclusive, é a primeira pessoa que eu conheço que usou isso. Porque eu nunca vi ninguém dizer aqui na nossa região que... Era para São Paulo, para essa região, né? Para lá. Sim, tinha. Aí ele bipava, daí tu ia no orelhão, do orelhão tu ligava para a loja, que só tinha telefone fixo, era uma dificuldade. Quem tinha fixo, né? Na época, quem tinha telefone fixo, tu tinha que declarar no imposto de renda. Né? De tão difícil. Se alugava telefone, né? Se alugava, tinha gente que ganhava dinheiro alugando, né? Então, nessa época, alguém passou lá, viu aquela carroça. Que ficava na frente da loja. Ficava na frente da Eu lembro loja. disso aí, ó, a carroça na frente da tua loja. Isso eu lembro. Aí, daqui a pouco veio uma ligação do Rio de Janeiro, Rancho Verão Vermelho, se eu não me engano, que comprava para a Rede Globo. E aí ele me contratou para eu comprar carroças. Era para ser umas 3, 4. Vendi 44 carroças e muitos itens antigos. Eu andei ali para Massaranduba, Pomerode, Blumenau, Engenho. Foi buscar essas carroças? Onde é que tu localizou para comprar essa quantidade? Na Vila Itopá, por exemplo, a rua Frederico Jensen. Hoje em dia tu passa lá, é tudo asfalto. Rua da Cachaça, né? Sim. Rua da Cachaça, porque na época, antigamente, tinha alambiques lá. Sim. Por isso que era conhecido como Rua da Cachaça. Então, naquela época era... Maps traz, né? Isso. Naquela época, isso era estrada de barro, cheia de curva, era tudo pasto. Para tu entrar numa casa, tu tinha que abrir um portão, entrar, fechar o portão, abrir o outro portão para daí ir na casa da pessoa lá nos fundos, para o gado não fugir, né? Então, aquelas casas antigas, isso foi mudando tão devagar, tão ligeiro, não sei, mas hoje em dia não se tem mais isso, tem poucos pastos ali, né? Então, para quem não conheceu, é difícil de pensar de onde veio. Mas veio dali, da Itopava Central, de Pomerode, da Itopava Norte. Pequenas produtores, famílias que produziam a própria carroça? Isso, eles tinham, né? Daí estavam comprando tratores, ou então os filhos estavam... Eram usadas, muitas delas, então? Sempre usadas. Sempre usadas. Foi buscando na região onde tinha carroça e foi comprando, mas basicamente isso. E como é que tu mandou isso para o Rio de Janeiro? Como é que isso foi? Ia na ponta da carreta.
porque ninguém queria transportar isso. Porque eles pediram para lavar, vamos supor, tinha que lavar as carroças, né? Pegar um giz de cera de uma cor e numerar. Número 1, as peças dela, porque tinha que desmontar ela. Aí, com outro giz de cera de outra cor, numerar. Tipo assim, se perdesse a numeração, ainda ia ter a cor, para eles não misturar, né? Não misturar na hora da montagem, usar a roda de uma com outra, porque quando ia 4 carroças, 10 carroças, então para eu poder transportar para lá, eu ia nas transportadoras comprar ponta de carreta. Por que ponta de carreta? Para não misturar com a carga, porque tinha eixos. A ponta é o que vai no final da carreta, é isso? Ou no começo? Isso, é porque eles enchem. Entendi. Né? E daí ficava a ponta, né? Além do frete ser mais barato... Eu ia falar, é negociador extremo, negociou até o frete. Esse Então, aqui, claro. ele é total. O Sheila tá só anotando ali, é uma aula? Não, tem muita coisa para contar. Ele é um dos maiores negociadores que tem, chama Blumenau. Marcos Gastaldi, estão conhecendo agora Não é tanto a assim. fundo. Mas, Isso a ideia é tua, esse negócio de ponta de carreta. Olha aí, ó. sim. Aí nós levávamos as carroças lá, né, depois de umas negociações, né? Às vezes eu negociava o frete com mercadoria também, para já ficar mais bom para o meu cliente, né? O negócio tem que ser bom para os dois. E ficava mais barato, eu já vendia a minha mercadoria. Quando eu vendia usado, eu sempre tinha novo, porque eu ia vender ia comprar alguma coisa. Por que eu ia dar somente em dinheiro? Eu já dava outra mercadoria, como permuta. Acabava ficando bom para os dois lados. Isso, para ele. Né? Sim. Então, tem que ter porque um cliente ele tem que voltar. Não adianta um cliente comprar uma vez só. Sim. Ele tem que gostar, indicar. Porque tendo um cliente, ele vai te indicar. E se tu não atender bem ele vai falar, não gostei de comprar lá, a mercadoria não é boa, o atendimento não é bom. Então, a gente sempre visa a qualidade do atendimento, da mercadoria, né? Então... Não, sem dúvida. Depois eu quero entrar no assunto de fidelização contigo. Mas assim, vamos terminar essa história das carroças. Tá. Cara, aí tu mandou isso tudo para a Rede Globo. Que ano que foi isso? Tu lembra? Foi nos anos 90? 98, 99. 90 e pouco, né? Mas as placas que tinha nas carroças eu guardei. E o faturamento? Eles usavam placas. Foi bacana? A negociação foi positivíssima? Eu era, como diz, eu fazia para servir. Era já um orgulho estar atendendo na época, uma grande empresa. Né? Financeiramente não foi tão vantajoso assim? Foi. Foi? A gente se diverte e ganha dinheiro também, né? Então, aí o importante é a gente gostar do que a gente faz. Gostar. Se tu não gosta, não adianta. Então... Só o dinheiro não é tudo, né? É a soma dos dois, né? É a soma dos dois. Já pensou, eu ganhar bastante dinheiro e não estar gostando do que eu estou fazendo? Não me adianta, tu não nunca vou fazer. Nem levantar essa quantidade, porque foi uma surpresa, né? Imagina. Ninguém imaginava que tu ia vender tanta carroça. Quer dizer, tu com uma carroça, eu próprio, confesso a ti, eu era adolescente, eu lembro dessa história. Eu já estava me arrependendo de ter comprado aquela carroça verde. Mas eu via na tua loja ela ficou um tempão carroça. Todo mundo que passava na frente provavelmente pensava a mesma coisa. O que esse maluco ali tá agora com uma carroça na frente da loja? Ele falou, o pessoal tirava sarro dele, dizendo que tirava essa carroça. Dizia, o que tu vai querer? Quem é que vai comprar uma carroça? Eu não sei, também não sei, eu comprei barato. E como é que o cara te achou? Tu botou na internet isso? Qual que foi a ideia? Não, o cara passou na frente, não existia internet na época, ou tinha, mas era pois aquela... ele passou na frente? Como é que ele te achou? Não sei como ele me achou. Eu sei que eu recebi um telefone do Rio de Janeiro. Ele veio de avião, ficou no Plaza Hering, eu fui lá buscar ele, para ele me dizer só como era para fazer. O que era para mim comprar, como era para despachar, endereço, tudo, né? Porque naquela época era outra realidade, né? Então ele veio de avião aqui só para falar isso, só veio para isso. Mas tu vê que coisa maluca. E aqui eu vou fazer uma conotação. O Romeu Zema, que hoje é governador de Minas Gerais, que é cliente da empresa a qual o Edinho trabalha, o Sheila já trabalhou nessa mesma empresa, um cara que tem muita loja em Minas Gerais, um cara extremamente rico hoje em dia, independente da questão política, ele é um que vem para a política com essa nova onda e tal, mas ele começa a carreira dele vendendo carroça. Ele fabricava, ele teve essa visão, vocês sabiam disso? Ele teve essa ideia, ele pegou, o pai tinha concessionária de automóveis,
Olha a loucura. E aí ele não se adaptou muito bem no início, concessionário de automóveis e tal. A pessoa, poxa, mas não está sendo para mim isso Somos aqui. 2 carroceiros, então. Ele começou montando carroça. Cara, eu vou montar carroça. O cara falou, tu é maluco da cabeça? Você tem concessionária de automóveis, você vai querer trabalhar com carroça? Isso vai me dar retorno. E ali ele começou toda a vida empreendedora dele, sem precisar depender do pai, né? Nunca houve briga, nada disso, mas foi uma opção dele. Pois ele vende a fábrica de carroça, que vai muito bem, e continua tocando o negócio dele, monta as lojas que ele tem hoje em dia, enfim, mas começou fabricando carroça. Provavelmente ele teve o apoio da família dele. Sim, teve também. Por isso que... Mas é um segmento muito, assim, que pouca gente Inusitado, pensa. né? É inusitado. E... Eu comprei charretes também, foram charretes... Se você se conhece, a parceria era... Porque ele fabrica, tu vende, quer dizer, né? Era... Eu tenho que esperar ficar usado, né? E tu nunca pensou em fazer marketing com esse negócio de ter vendido 40 e tantas carroças para a Rede Globo, que saiu na novela Terra Nostra, que foi um sucesso? É o que eu estou fazendo agora. Esse corte... Ô Gastaldi, e teve mais alguma... Teve mais alguma assim, venda peculiar, assim, por exemplo, como da carroça... Alguma outra coisa assim que era fora para a do... polícia? Não, mas eu não terminei as carroças ainda. Das carroças eu comprava, tinha carroça normal, carroça de passageiro, tinha carroça fúnebre, tinha carroça para carregatória, isso tudo eu comprava. Eu tirava a placa, porque eu achava legal as placas das carroças, né? Teve carroça... Tinha placa? Tinha que pagar, que nem como se fosse carro. Bicicleta também. Bicicleta também tinha placa, bem antigamente. Era anteriormente a minha geração, né? Mas tu tinha que Quando pagar. chegou tudo, doutor Blumenau e... Mais ou menos. Né? Tu tinha que ter até um documento para dirigir carroça. E hoje ainda tu faz alguma negociação nesse sentido ou nunca mais mexesse com nada nisso? Carroça, essa questão de carroça. Eu gosto muito de imóveis usados, eu gosto. Então, em casa, eu guardei algumas coisas antigas, né? Então, mais tarde, talvez depois de tudo montado, eu gostaria de montar uma sala e apresentar para o público. Pois fica até como um museu, né? Isso, eu faço coleção de moeda também, numismática, né? Desde os 12 anos eu tenho bastante moeda, cédula, livros antigos, televisão, a válvula eu tenho nova ainda na caixa. Caraca! E isso tudo eu quero preservar, porque assim, isso para mim tudo é normal. Para quem tem 50 anos é normal isso. Só que tu mostra isso para uma criança, isso é... Nem imagina, né? Não imagina. Você mostrar um gênios. Os teus Sim, filhos brinquedo, né? Eu tenho desse original da Estrela. Mas assim, Terrorama. Gastaldi, tu tem isso vale ouro cada vez mais, né? Como a Sheila falou, o retrô, ele é a novidade e ele custa mais caro que o novo, então no fundo isso aí, ele é uma curva do tempo, é igual o carro usado, né? O Fusca chegou um tempo que não valia mais nada. Hoje um Fusca já está 30 mil reais. Na questão do retrô, na época era normal esse tipo de móvel, de madeira maciça. Não, mas eu digo até de tudo, assim, sabe? Por exemplo, moeda, qualquer coisa que você está comentando aqui, ele tem uma curva do tempo que começa a não valer nada, de repente ele começa a valer muito, e tem coisas que valem demais hoje em dia, né? Essas coisas antigas, tem coisa que é... Sim, esses rádios, por exemplo, de válvula, onduladinho, eu cheguei a jogar no lixo funcionando, porque não tinha mercado. Seria a mesma coisa que tu ter uma televisão e tu não tem mais utilidade para a televisão a válvula, a televisão... Um videocassete, poderíamos dizer. Isso, um videocassete. Então, eu fui guardando alguns exemplares disso aí, né? Porque tu manter isso também tem custo, estoque, né? Espaço, né? E eu tinha espaço limitado na época, né? Mas eu guardei alguma coisa. E a gente sempre fala, né, Sheila? O Sheila é muito fã de música, e aí nós tínhamos lá em casa uma coleção de discos que eu vendi tudo por R$1 pro sebo. E o Sheila falou, tu tá louco? Isso vale hoje R$100, R$200. Se tivesse guardado, seria... Eu vendia disco de vinil. Eu tenho 3.000 discos em casa. Olha aí. Raul Seixas, falta 2 discos para completar a coleção. Depois passa o WhatsApp ali que nós vamos... Não, mas então assim, são curva do tempo. Claro, então, sem dúvida. Para ti é normal. Mas para as pessoas, durante um tempo não queriam mais isso e agora estão loucos atrás disso, né? Você vê pessoas de outros estados procurando na internet, como você falou, para fechar coleção e etc. Então... para ti é muito, muito comum, mas para a gente é meio peculiar. Então, da carroça terminou a história ou tem mais alguma coisa da carroça? Tem a charrete, né?
Eu comprei 2 carros. Nos 2 carros foi negociado charrete. Olha só. Entrou como entrada, né? Era charrete bonita. Entrou como entrada numa caminhonete e num carro que eu uso. E Tu vendeu as charretes em troca dos automóveis, é isso? eu paguei em dinheiro a diferença e mais a charrete. A charrete entrou no rolo, vamos supor, né? Sim. Tu vê o valor dela, quer dizer, ela Sim, tem o seu valor. Ela começou a rarear, né? Então o valor agregado dela começou a aumentar. Tá, e aí, além das coisas tranquilas que tu fez, de vender gasolina para a polícia e de charrete para Globo, de carroça para Globo, o que mais que teve de peculiar aí na história da Móveis Gastaldi? Fica à vontade que a gente não se surpreende mais com nada, só para saber, assim, né? Porque... Tem tanta história, mas Fala para eles, eu te conheço tão bem, fala para eles, porque assim, ó, Blumenau e em qualquer lugar do Brasil, se usava muito tempo polícia telefônica. Você não tinha internet, você não tinha nada para consultar o telefone das pessoas, era realmente nas listas que a gente aguardava o ano todo para poder chegar em casa sim. e tal. Como é que se localizava Gastaldi? Porque Gastaldi é com G. Aí você vai lá na lista, vai procurar lá e você tem dificuldade de encontrar. Geralmente o cara vai pela ordem, eu preciso de imóveis. Eu vou, achei aqui já na letra B, eu vou pegar esse cara aqui, não chego lá no Gastaldi. Como é que tu fazia, seu Gastaldi? Bom, custava caro para botar um anúncio nas páginas na amarelas. lista, página amarela. Então, eu botei 2A na frente. Porque elas eram colocadas na ordem alfabética. Então, ficava AA, Móveis Gastaldi. Tá vendo? E eu sempre era o primeiro. E hoje em dia, eu ainda coloco isso porque sempre é por ordem alfabética, né? Tá vendo? E não tinha nada a ver o A, não tinha nenhum, foi botado por isso mesmo, não tinha nada da história mesmo. Não tinha. Era para ficar Era marketing. porque era caro o anúncio e eu não tinha condições. E daí ficava lá, aquelas lojas grandes lá embaixo e Mas tu é um cara né? diferenciado, porque sempre conta essa história. Quem pensou nisso foi um dos caras hoje mais ricos do mundo, que é o Jeff Bezos, dono da Amazon. A Amazon também é por causa disso. Porque na época a internet também era por ordem alfabética, quando começou a internet. Mas ele não botou 2A na E aí frente. ele botou com A por causa disso, mas não 2A. Tu foi um plus. Pô, incrível. Olha só. Tá vendo? O cara até chegar no G passava por vários móveis. Tem Agora, algumas... quem estava na primeira relação da lista? A Gastaldi. Sempre. Eu guardo todas essas listas telefônicas, está tudo guardada. Pô, mas tu tem um acervo... Eu guardo toda a documentação desde 84. Tudo. Tem Caramba. 84, 85, 86 até hoje em dia. Se tu me pedir uma conta de luz de 93, eu Olha tenho. só. Tu guarda essas faturas tudo? Guardo. Caraca, bicho. Pô, mas o espaço pra tudo isso, Gastaldi? Não, isso dá um jeito. Dá um jeito. A casa de 3 pavimentos, com a piscina, tudo aquilo ali. Não, eu acredito que, às vezes, eu faço... uma vez por ano, eu consulto esses documentos umas 3, 4 vezes. Precisa de um documento, está lá. Eu tenho o alvará desde que eu comecei. Então, muita coisa... Na época, eu estava olhando os meus fornecedores. E eu tive uma surpresa. Dos meus fornecedores que eu tinha naquela época, só uns 3 ainda existiam, que era a Rorato, a Miller e a Princesa do Oeste. Desde o começo da tua loja, no caso. Hoje em dia, só 3 ainda que existem. Só 3 existem. E eu estou junto com eles. Sim. São firmas que estão ali ainda. Aí tu lê as outras que foram lá em cima e sumiram, às vezes por má gestão ou porque aconteceu alguma coisa, mas elas não estão mais no mercado. Mas é o que a gente falou, é a barreira do tempo, né? O tempo, é aquilo que falou, são ciclos. E alguns não se adaptam às mudanças dos ciclos. Exatamente. E você sobrevive junto com essas 3, sobrevivendo aí desde essa época. Né? É muito bacana. Hoje tem quantos funcionários? Atualmente nós estamos com 6. 6 funcionários. Mas a pandemia te atrapalhou um pouquinho nisso aí? Tivesse que fazer algum enxugamento no quadro? Como é que foi passar a pandemia para ti? Numa guerra se vende lenço. Foi o que eu fiz. Tu tem que aproveitar a oportunidade. Se está ruim, tu tem que achar um jeito de poder continuar. Tu enxuga, tira as despesas e se reinventa. Foi o que nós fizemos para se manter no mercado. E aí o que vocês fizeram? Qual que foi a sacada? Que mudou o produto? Vendeu outro produto? Foi isso? Vendemos.
Continuamos a vender. Eu tenho um estoque, sempre tenho um estoque grande, né? E começou a faltar e aumentar muito de repente os móveis. E como eu tinha um estoque grande e eu sabia que isso era cíclico, eu continuei a vender e depois consegui recomprar essa mercadoria através do estoque regulador que a gente tem, né? É que o pessoal ficou mais em casa, né? E aí, com isso, o pessoal começou a reparar que precisava trocar de imóvel, precisava melhorar. Eu acho que isso ali foi um propulsor interessante. Escrivaninhas Para trabalhar de casa. Para trabalhar em casa, cadeiras, né? Então, isso tudo foi um ciclo. Sim. Né? Agora não se vende mais tanto isso. Sim. Agora já está se vendendo o móvel de escritório mais de linha de informática profissional. Né? Aquele que não é para uma casa, sim, e sim para um escritório. Para voltar para o escritório agora. Exatamente. As pessoas já estão saindo da toca, sim, como sim, se diz, né? Sim, sim. Ainda bem, né? Sim. Então, talvez vai haver um novo normal, mas vai ser um normal novo, né? E Marcos, nós vamos ter que se adaptar. E resgatando aquela pergunta anterior também da questão dos móveis sob medida, tu nunca pensou em entrar nesse ramo, representar uma marca, enfim, isso não passa pela tua cabeça? Nós temos grandes marcas, né? Carraro, Ren, agora não estou me lembrando de todas, Santos Andirá, né? É que eles trabalham com modulado. Uhum. Então... É o teu ramo. Isso, modulado. Porque cada macaco no seu galho, né? Sim. Então eu acho assim, ó, as pessoas querem trabalhar com um valor bem agregado, o móvel de valor mais alto, né? Lá na minha loja é um móvel mais popular, é um móvel bom, que vai ter uma durabilidade boa e é de série. E sempre de firmas que estão bastante tempo no mercado, né? Uma outra parte muito importante tu há muito tempo vem com o teu crediário. Tu tinha esse crediário na loja, toda uma parte. Queria que tu explicasse ainda isso existe e como é que tu fez essa adaptação na tua loja, porque vender a crédito, isso hoje com o cartão de crédito, também de novo para os mais novos, hoje é tudo muito, para eles é natural, é comum. Cartão de crédito, pronto, venda a crédito. Não, nem sempre foi assim. Você vendia no boleto, você tinha práticas realmente de pagar todo mês lá na loja direto no dinheirinho, cheque parcelado, e você sempre vem com modalidades nesse sentido. Você vem ao longo dos anos tentando facilitar para as pessoas realmente comprar a prazo. Explica um pouquinho disso aí, como é que funcionou e como é que está hoje na tua loja. Bem no começo era marcado, né? Literalmente o fiado, chamado fiado. Exato, era um caderninho, né? Depois a gente foi pulando para financeiras, Cibisa, Losango, essas firmas que tem ali. Só que, com o tempo, a gente viu que o pessoal estava usando o cartão de crédito, né? E a primeira vez que eu fiz em 3 vezes. Cartão de crédito? Sim. A gente é acostumado a receber por uma financeira à vista. E no cartão de crédito, quem vende não recebe à vista, a não ser que antecipa e aí aumenta as taxas. Então, primeiro eu fiz 3 meses, imagina, 3 meses sem receber. Porque tu vais vender e esperar 30, 60, 90 dias. Depois eu pulei para 6 vezes. Mas isso foi bem pensado, né? Depois pulemos para 10 vezes, é o que nós estamos agora. O meu cliente eu não vejo a exigência de mais vezes, né? Se precisar, tem a via crédito, 36 vezes. Mas ele compra em 10 vezes sem juros na tua loja? Sem juros. Sem juros. O preço da contigo, etiqueta. né? Não, cartão de crédito. Não é crediário próprio. Não é próprio. Não. Cartão de crédito. Não. Eu procuro não trabalhar no financeiro. Eu quero vender imóveis, não ganhar no financeiro. Entendi. Né? Então, e o processo de eu entrega também, Marcos? Uma outra questão que as lojas têm, no teu ramo, por exemplo, tem muitas modalidades diferentes. A questão da entrega, umas cobram, outras têm esse processo de entrega gratuito, enfim. Como é que funciona para ti essa despesa da entrega? Enfim, como é que tu administra isso? Bom, a nossa entrega sempre foi gratuita como uma montagem, né, do móvel. Não o cara comprando o valor, pagando o valor do móvel, tu vais exatamente entregar e montar para ele naquele em qualquer valor. região de Blumenau ou
ou ao redor, né? A gente entrega, não cobra, carro próprio, motorista próprio, montador próprio, ou dependendo o móvel, às vezes é terceirizado o móvel, né? Mas sempre profissionais da área. Mas sempre despesa por tua conta. Sempre. O cliente não paga nada adicional. Porque hoje é um diferencial grande de mercado. Hoje as lojas estão cobrando para entregar e para montar. Sim. Esse é o pior. O pessoal compra na internet. Mas não era assim. Né? Não era assim. Hoje, a própria loja física está cobrando. A loja física também, porque a internet hoje o pessoal cai muito nessa dificuldade. Acaba pegando um preço interessante, manda vir, chega na tua casa uma caixa fechada e pronto. Não tem mais o que fazer. Alguns até vendem o montador junto, indicam o montador da região, né? Ali que a gente contratar o cara. Tem que contratar o cara. Aí que a gente talvez é teimoso. Tem coisas que eu vejo que é mais cômodo para o cliente. Ele comprar um móvel, eu entregar. Então está se mudando a lógica da coisa. Agora vai se cobrar frete, agora se cobra montagem. A montagem é daqui a uma semana. Não, a minha montagem é sempre rápida. Isso eu quero permanecer. Por isso esse tal de ser conservador. É um diferencial grande de Marcos hoje em dia. Muito grande, porque no Tem o final... estoque, a mercadoria pronta, entrega, né? No final, aquela oferta que o cara pegou da internet, botar na ponta do lápis mais o montador, muitas vezes sai mais caro do que se comprasse diretamente. Não, e tem uma pegadinha nisso aí. A internet é um meio que eu tenho bastante, né? É o que eu trabalho no dia a dia. Móvel é o que menos se adaptou por causa disso. Por quê? O que o Sheila falou. Vai contratar um montador. Eles indicam, mas eles não se responsabilizam. E se o cara estraga o móvel na montagem, a loja não tem culpa. É eu com o montador. No caso do Gastaldi, não, o montador é da loja. Então, qualquer problema que tiver, ele vai resolver. Ali não, ali eu tenho problema com a loja, o montador foi tu que contratou. Então, é uma pegadinha muito interessante. Por isso que os móveis... Perigosa. Tu vai comprar um móvel também, tu tem que ver a altura, a textura, porque tu vê as medidas, tudo ali. Eles botam uma plataforma para ficar mais alto, às vezes o móvel bate de um ângulo bonito. Isso. Né? Então, tu vendo o móvel, tu vai ver se ele é fosco, se ele é brilhoso, a textura, a cor. E chega na hora tu te decepciona, né? Quer dizer, não era Sim, aquilo que tu precisava. Exato. Até quando eu vou comprar, eu compro por catálogo, eu não compro uma quantidade grande no começo, porque primeiro eu pego uma peça, vou ver se ela é boa, para depois eu continuar Perfeito. Né? Perfeito. Né? Não, porque assim, né, Marcos? E o pior, né? Daí o cara foi lá, montou o móvel, tu viu que não era aquilo que tu precisava, e agora como é que devolve isso? Ter que desmontar e mandar de novo para a loja. Quer dizer, quem compra pela internet, por exemplo. Quer dizer, esse é um ponto também. Tem o direito a devolver, mas como é que faz, né? Como é que faz, né? O móvel montado depois e tal, daí deu uma avaria ali num parafuso, deu um arranhãozinho, alguma coisa assim. Parecia que era... Parecia, ou talvez seja, que seja o futuro. Né? Por exemplo, lá na Europa, nos Estados Unidos não se adaptou a isso, mas na Europa, lojas física praticamente não existe. São tudo. Tem uma que controla 90% do ramo moveleiro lá, uma loja, que é tudo comprado por correio. Né? Então, acredito que essa onda não pegou nas Américas, né? Aqui tu continua o teu ramo bem estabelecido fisicamente, digamos assim, né? Uhum. Dá aquela confiança. Não que eu não mais. venda no Marketplace, né? Mas Tu vende na internet? Isso eu deixo para a Juliana. Mas ela vende? Vocês vendem na internet? Sim. Legal. Ela é o teu site, móveisgastaldi.com.br, é isso? É? O pessoal acessar, né? Tá na camiseta dele, nas costas. Né? Ô Marcos, e essa questão de montador de móveis? Qualquer um monta móveis, como é que tu faz, por exemplo, a seleção lá para a tua loja? O cara tem que ter um curso, como é que é o montador de móveis? Hoje as pessoas muitas vezes se aventuram a fazer tudo de tudo. Só que o móvel é uma coisa que muitas vezes é sensível. Se ele fazer isso, ele vai aprender errando. Pois é. Bom é ter alguém que entende do lado, né, para ensinar ele. Mas é uma profissão que está em destaque agora, em virtude das pessoas estarem comprando pela internet, coisa assim, né? Mas tudo são ciclos. Tudo são ciclos. Daqui a pouco é uma coisa, daqui a pouco é outra. Daqui a pouco são vendas, né? Vendas físicas, vendas pela internet, telemarketing. Né? Perfeito. Tudo são ciclos. E, sendo um pouco de imóveis, tu tens algum outro investimento, algum outro planejamento de investir, ou o teu ramo é só realmente em cima da tua loja? Num terreno que eu tenho, eu pretendo construir um centro comercial de bairro
lá na Johann Sachs. Ah, legal. Lojas para serem locadas, umas né? 10 lojas e uma loja âncora e algumas satélites do lado, né? E fazer uma praça, um boulevard, muito estacionamento, bem Tipo um amplo. centro comercial da Fortaleza, como existe em alguns bairros já. Sim, menor escala, né? Sim. Bem menor, mas é um centro comercial de bairro. Porque, assim, na minha visão, antigamente o comércio era no centro. HM, Prosdóximo, Arapuã, lojas que não existem mais. Sim. Depois elas foram para o bairro, para os bairros. Né? Fortaleza, Itapava Norte. Por exemplo, quando eu abri, Salto do Norte, Baden-Furt e Itapava Central não tinha nenhuma loja lá. Tinha uma loja na Fortaleza. Um ano depois, abriu uma na Itapava Norte. Então, as lojas foram para os bairros. Depois, teve o shopping, né? Então, as lojas foram para o shopping, o público foi para o shopping, né? Depois, agora, com essa pandemia que teve, o pessoal começou a comprar pela internet, né? E eu vejo que as pessoas não querem mais ir muito longe, elas querem comprar do próprio bairro. Querem facilidade. Não ser bairrista. Mas tu não gasta, tu não consome combustível, tu vai ali e já está no teu próprio bairro. Não é facilidade, porque eu acho que é isso que a internet trouxe, facilidade. Mas a internet tem algumas dificuldades, como tu comentou, tocar no móvel, ver o móvel, enfim. E aí o comércio do bairro volta a ter força. Porque você vai ter a facilidade de estar ali do lado e vendo a peça, tocando, então faz sentido. Sim. Ô, Marcos, tu já pensou assim, em relação a tantos clientes que você já teve durante esse período todo e tal, principalmente nessa questão de vendas a prazo, na dificuldade que as pessoas tinham para comprar à vista, você passou pela fase do fiado, inclusive, das pessoas, literalmente o fio do bigode, como os mais antigos chamam. Quantos sonhos tu já realizaste? Quantas pessoas que porventura vieram a construir família, a casar e não tinham nada para poder mobiliar a sua casa, foram lá adquirir contigo a primeira cama, o primeiro armário, o primeiro fogão? Essas histórias ao longo de toda a tua jornada te traz uma satisfação? Tem Com muita certeza. coisa que te chega nesse sentido Muita. positiva? Como é que tu enxerga Esse tudo dia isso? foi um neto de uma pessoa. Ele chegou lá e disse assim: o meu avô comprou uma cama com vocês. Eu digo, eu me lembro do teu avô, eu vendia a cama para ele, não me lembro da cama, né? Mas eu me lembro que ele era cliente nosso. E o pai dele era meu cliente. Aí eu estava na terceira geração, neto. Olha só. E estava comprando comigo, e continua comprando. Olha aí. Né? Então, a gente já está... E aí eu ia te engatar a segunda pergunta, que é exatamente essa questão da fidelização. Qual a importância de manter esse cliente? De você atender um cliente e conservá-lo? De servir ele. É muita satisfação ter. É um orgulho, né, de poder atender o público que eu já tenho e de conquistar novos, né? Mas eu tenho muita consideração pelo meu cliente que já é cliente, né? E quando você recebe um novo cliente, que ele Também. vem indicado por esse, mas esse novo que não, quem me indicou foi o fulano que já é teu cliente. Sim. Quer dizer, eu acho que é o ciclo por completo, né? Aí a gente vê que funcionou a coisa. Que né? funcionou, né? Que funcionou. E qual é o grande diferencial dessa tua gestão, da tua loja? O que tu acha que cativa nesse sentido? Por que tu consegue te manter durante tantos anos ainda no mercado e com uma projeção, evidentemente, de permanecer, de ter tantos clientes há tantos anos teus clientes? O que cativa? O que mexe na tua loja? O que é o diferencial? Acho que é porque sou teimoso. Não, é porque eu vou lá, faço uma coisa, não dá certo, tento de novo, daí não dá certo, faço de novo. Mas até a gente achar aonde é que a gente está errando. Cada vez que a gente cai, a gente tem que colher alguma coisa. Né? Ou vai subir alguma coisa, daí já bota aquele obstáculo para tu subir, para tu aprender. Né? Então, eu aprendi muita coisa com muita gente... e muita coisa eu tive que ser autodidata, aprender sozinho. Né? E nesses 39 anos de história, vamos completar aí no ano que vem 40. Está programado alguma coisa? O que tu imaginas? 40 anos, 4 décadas, já pensasse sobre isso? A loja comemorando uma data tão especial? Não. Por enquanto ainda não passou pela cabeça, que é muito difícil, né? Uma empresa chegar nesse patamar. São tantos problemas no dia a dia que cada dia é matar um leão, né? E aí, nesses 39 anos, qual foi a fase mais difícil? O que foi o mais complexo para tu poderes passar? Mais difícil, bom, nós tivemos o plano Collor, tivemos inflação antes, inflação galopante, enchentes, né? Enchente essas tragédias, né?
E plano Collor, já falei, o corredor de ônibus, que afetou muito a Rua 2 de Setembro. Então, essas coisas foram atrapalhando, né? Mas serviram como aprendizado. Tu pensou em, vou fechar, vou desistir? Chegou a passar isso em algum momento na tua cabeça? Mais de 1000 vezes. Sério? Mais de 1000 vezes. Jogar tudo pro... Mas a gente sempre é teimoso e vai continuando, né? Mas mais de 1000 vezes eu pensei nisso. E o que mais te levou a pensar isso? Por quê? Por qual motivo assim? O que mais é relevante? Às vezes é um problema que é fácil de solucionar e tu não está achando a solução. E daqui a pouco tu acha e depois tu olha para trás e vê que foi fácil de resolver. Então a gente sempre tem que estar pensando para frente, né? Um outro destaque que eu queria dar aqui é a questão da empresa ser tocada por uma família, ou seja, o Marcos tem ao lado dele a esposa, a Juliana, que eu também conheço muito bem, e sei o quanto que é importante nessa relação de vocês poderem juntos tocar esse negócio. Só que não é fácil. Isso muitos que nós já aqui trouxemos, muitos entrevistados, argumentaram algumas dificuldades e até mesmo já houveram cisões nesse sentido de família, porque vocês são marido e mulher e parceiros de trabalho. Como é que é isso no dia a dia? Como é que é administrar isso e separar um pouquinho também o negócio da família nos momentos que vocês estão de lazer e descanso? Ela é meu braço direito, né? E marido e mulher é em casa. Lá seria... Nós trabalhamos num nível... Profissional, exato. E Depois disso, a gente não fala mais de negócio em casa. E o que ela representa no dia a dia para ti lá? Representa tudo, né? Ela que, como diz, eu estou preparando ela para continuar mais tarde, talvez, né? E dessa união vieram 3 filhos? Com ela, 2. 2? Pode citar o nome, até depois vão estar assistindo, vou dar um abraço especial. A Grazi, né? Um abraço, um beijo para ela. A Isabela, a Bela e o Gustavo, que tem 6 anos. Tem 21, 13 e 6 anos. Os 3, respectivamente. Frutos dessa união aí, então. Mais uma vez, um abraço especial à Juliana, porque eu sei do comprometimento, o quanto é dedicada, a gente vê lá o quanto que ela está sempre envolvida com a loja, em todos os sentidos, e essa dobradinha de vocês, realmente, ela é muito interessante. Sim. Não é qualquer empresa que tem isso, Marcos. Eu deixo ela controlar aquilo que ela sabe fazer melhor e eu faço aquilo que eu sei. A gente delega... Cada um na sua atividade, isso, né? Perfeito, Tila. Muito bem, eu quero só registrar a participação aqui dos nossos seguidores, da nossa audiência. A Grazi Gastaldi mandou uma pergunta aí de quantos anos de loja, a gente abordou aqui que está aí para completar 40 anos, né? Grazi Gastaldi? Grazi Gastaldi mandou a pergunta. É a filha, né? A minha filha. Isso aí. O pessoal lá da loja também mandou, né? Perguntou qual foi o período econômico mais difícil que a Gastaldi passou, a Móveis Gastaldi passou, o Mazinho também levantou agora. E aí eu vou registrar a participação aqui de 2 pessoas. A primeira de um amigo nosso aí, o Leandro Galdino, que ele escreveu o seguinte: grande amigo, conte um pouco da grande história dos seus pais. O meu pai comprava na sua mercearia. Sim, Leandro, sim. Bom, um abraço para a Grazi, né? Então são 39 anos. A outra pergunta seria qual seria a época mais ruim que teve nesses 39 anos. Foi no plano Collor, né? Foi o pior período que teve. E o Leandro, um abraço para ele, né? Eles compravam lá na venda do meu pai e continuam clientes da minha loja ainda, né? E a última é a Carol, não aparece o sobrenome aqui, mas ela... Minha sobrinha. Sobrinha? Ela escreve assim: não é pergunta, só um elogio para o empresário mais antigo da 2 de setembro. Parabéns. Tem mais antigos, né? Tem mais antigos. Eu sou um dos mais antigos que ainda está lá, né? Mas tem mais. Já pensou que ontem tu era um jovem começando, empreendedor e tal, e hoje a gente fala que tu é um dos mais antigos? Pois é, não me acostumei com isso, não está certo isso. Eu ainda me considero... por dentro jovem, né? Mas por fora não está muito jovem, mas por dentro ainda me considero jovem. Que é o principal. Mente aberta, né? Tem muito jovem que já é velho, que já é uma pessoa velha. Sim, a mente dele é... Tem muitos jovens cansados no sofá e muitos velhos
Ativos. Mas tem alguém mais tempo na 2 de setembro que tu? Porque o Tecibon foi em 93, né? Ele comentou. Tem, talvez não, só que talvez já é a segunda geração, né? Por exemplo, tem o Barbeiro, tem a Itanorte, despachante, tem o mais antigo, a Dona Carmen, né? Do posto. Mas é por aí. Tem mais gente, mas não. Desculpa, mas não. Não, mas posso estar mas é esquecendo por aí. alguém. É difícil. Na por hora aí. assim a gente fica. Porque assim, né? O Romeu Georg, que era tão famoso, né? Que era o Sim. grande, já fechou faz muito tempo. A Glória fechou. Então, os grandes comércios foram fechando. A Home. Pô, a Home era gigantesca, né? E que fechou. E o pessoal lembra muito você por conta exatamente, traz o sobrenome da tua família, quer dizer, fica associado a você por isso. Sim. Agora, um posto de gasolina, certas coisas não tem essa associação necessariamente. Posto é tudo igual, então tem muita coisa que você não associa uma pessoa diretamente. Agora, o teu é uma marca familiar, Móveis Gastaldi. Isso é uma marca que, né, tem direta associação. E que abrange a cidade toda, porque o barbeiro é local, o posto é local, o móvel tu pode vender para a cidade inteira, né? Então acaba sendo mais forte, né? Atende a região, Marcos? Atende só Blumenau ou chega a vender para cidades vizinhas? Atende, como é que eu vou te dizer, 95% é para Blumenau. Os outros 5% fica diluído para cidades ao Chega a redor. vender litoral também? Sim, litoral, para empreiteiras. Por exemplo, quando foi feito essas casas populares na época da Minha Casa Minha Vida, a empreiteira que veio foi a Odebrecht. E ela comprou com nós 50 beliches. Por quê? Porque nós tínhamos estoque de 50 beliches à pronta entrega. Aí... Esse é um diferencial, quer dizer, e aí eu também acho que, Sheila, essa é outra parte muito importante. Muita gente, vocês são da área da DM aí, questiona essa questão do estoque, ou seja, o estoque é dinheiro parado para muita gente. E você vem num pensamento diferente. É totalmente o contrário, exatamente. Por quê? Porque assim, se eu manter um estoque regulador, eu sempre vou pagar. Quando eu trabalhava com móveis usados, quem fazia o preço era praticamente quem comprava. Ou tu comprava ou tu não comprava. Tu só comprava se o preço estivesse bom. Certo? Com um móvel novo, os preços são tudo praticamente parelho. São tabelados, né? Praticamente, mais ou menos tabelados. Então, como é que tu faz para ser diferente no mercado? Tu faz o teu estoque regulador, porém, às vezes, alguma mercadoria está barata, está em promoção. Por exemplo, hoje o beliche está tal preço, mas hoje tem uma promoção, tu compra 12 e ganha 13, ou tu ganha comprando na quantidade. Aí tu compra, estoca, se mantém o preço sempre de mercado e chega uma hora que tu ganha em cima do estoque desde que tu comprou ele bem. Né? Não adianta fazer estoque e não comprar bem, tu tem que aproveitar as promoções das fábricas. É uma negociação diferenciada. Diferenciada. Porque daí você realmente entra pela quantidade para ter um preço promocional e segura isso na tua mão para poder... Isso. E quem se beneficia é o consumidor final, porque ele vai ter um preço melhor que o da concorrência. Sim. Algumas pessoas têm essa visão, eles não falam, mas alguns têm essa visão. E eles falam que a grande época disso foi lá na superinflação galopante, aonde quem tinha dinheiro e comprava estoque fazia muito dinheiro porque tudo aumentava muito rápido. Né? Nessa época, assim, por exemplo, eu comprava um móvel, a inflação era uma coisa surreal. Então, tu comprava um móvel e quando tu ia vender ele, quase tu não conseguia comprar ele de novo. Né? Então, tu tinhas que botar um markup nele muito alto e ficava caro a mercadoria. E daí, o que eu fiz? Eu peguei, na época, 3 índices. O dólar, a URV e a gasolina. Eu acho que foi isso. Dólar, URV e gasolina. Então, toda segunda-feira, eu ia ver o preço dos 3. Aumentou 3%. Eu inventei um coeficiente, um coeficiente qualquer, Sim. um 0,15, vamos supor, né? E era aquele coeficiente. Então, aumentou a gasolina 3%, o dólar aumentou 4%, o outro aumentou tanto, somava os 3, dividia por 3,
via qual era o percentual de aumento e jogava em cima daquele coeficiente. Então, toda a mercadoria ela tinha um coeficiente. Então, eu não precisava sobretaxar, porque era um período de inflação, jogando o markup muito alto. Eu jogava o meu markup normal. E que te garantia no mercado, porque tu estava usando Exatamente. os índices de mercado. Exato, eu sempre estava atualizado, porque tu não tinhas como remarcar tudo que tinha na loja. Sim. E às vezes tu ia lá, bem no começo tu ia lá, tinha um armário lá atrás, estava 6 meses lá. Quando tu foi vender ele, tu não compra, tu nem conseguia comprar ele. Sim. Legal, complicado, né? Essas nuances do mercado. Eu queria, para fechar, Marcos, comentar contigo os teus planos para frente. Se tens alguma coisa pensando exatamente para frente ou realmente não. Como é que é essa tua cabeça? Porque, querendo ou não, tu vive num mundo de muito negócio, de compra, venda, todo esse procedimento. O que tu imagina dos móveis Gastaldi daqui a alguns anos? Assim? Isso já passou na tua mente? Toda a história da família, de tudo que tu começou lá atrás, hoje já pensando na tua esposa, mas depois de poder administrar teus 3 filhos que também vão crescendo, daqui a pouquinho podem estar ou não no negócio, isso é relativo também. Eu espero que sim. Né? O que tu pensa exatamente sobre tudo isso? Como é que tu vê o futuro de móveis Gastaldi? Espero deixar um bom exemplo para eles, né? E de poder ensinar como tem que ser feitas as coisas. E essa loja física continua, tu imagina, ao longo dos anos? O que tu imagina? Vai virar virtual? Vai virar para a internet? Chega uma hora que não vai dar mais? O que tu pensa? Quanto que tu está aí? Eu sou teimoso, eu vou ficar na loja física. Só que sempre com o pé no aperfeiçoamento da coisa. A gente não pode parar no tempo, a gente tem que progredir, né? Então não adianta ser só conservador, tem que ser meio progressista também, né? Perfeito. Gastaldi, a gente não pode deixar de falar aqui também, tem um outro cara que é muito teu fã, que assim realmente tem uma verdadeira adoração por você, é teu cliente, é teu parceiro, é uma pessoa que muito nos orgulha, particularmente tio meu e do Edinho. Eu sou fã dele. É meu padrinho, eu sou fã que é o dele. nosso eterno vereador, né? Sim. O Ivo Hadlich. Né? Sim. Que representa o Ivo, de tanta história, o Ivo que é tão conhecido em toda a nossa região, tem muita ser esse histórias. parceiro do Gastaldi aí. Sim, o seu Ivo tem muita história. Eu me lembro de uma, especialmente, e era na enchente de 83, 84, quando a água já estava em cima da rua do 8 de setembro. O pessoal estava passando de canoa ali. Tu não passava e tu não vinha. E ali em cima, da ponte da Parada 1, tinha ficado uma carreta lá. A carreta frigorífica, não sei se era da Sadia ou da Perdigão. E ela era refrigerada, né? E acabou o combustível. O seu Ivo foi lá, né? Conseguiram liberar a carga, porque ela ia se estragar, né? Uma carreta todinha. Eu me lembro muito bem ele passando de canoa, sempre salvando os cachorros que tinha na enchente e ajudando as pessoas. Ele ia com sacos de frango e dava para todo mundo que estava precisando. Olha só. Eu me lembro disso. E na época a gente passou necessidade da enchente, porque tu não tinha onde comprar, os mercados estavam tudo... Estava um caos em Blumenau. Sim, fechado, né? Você não tinha acesso a nada, né? E ele conseguiu liberar muita coisa para todo mundo. Não só quem pegou enchente, mas estava ilhado, né? Então, disso eu... Isso marca para uma vida, né? Marca. Isso eu me lembro. Eu era bem novo na época e aquilo me serviu como exemplo. Maravilha. Um beijo ao tio Ivo, que deve estar nos assistindo com outro. certeza. Ó. Fica aí registrado, Sim. então. Mais um de tantos episódios aos quais ele realmente contribuiu tão em prol, sempre contribuiu em prol da nossa comunidade, mas mais um episódio marcante de destaque, né, que vale a pena o registro, né, Gastaldi? Alguns anos a gente se conhece e ele sempre esteve do meu lado. E sempre vai permanecer, né? É isso aí. Edinho. Show de bola, né, Mazinho? Cumprimos mais um objetivo aí, conseguimos trazer aqui um grande empresário da nossa cidade, que venceu a barreira do tempo, né? A sua loja está desde 84, de uma família de empreendedores e que está aí firme e forte, aproveitando ciclos, entendendo a mudança, né? Sendo conservador, sua característica. Isso é bem interessante, porque nós temos também muitos seguidores que sonham e aí, às vezes, o sonho não sai como realizado e acabam tendo dificuldades. Então, está aqui um exemplo de alguém que tem pé no chão, mas com a cabeça lá em cima sempre, fazendo o sonho também acontecer. Então, é um episódio completo para você aí se inspirar e conseguir também botar seu desejo em prática.
Lembrar dos nossos patrocinadores, Melhores Imóveis. Pensou em comprar, alugar e vender? Melhores Imóveis. Sigam eles no Instagram, @melhoresimóveisbnu. E também nosso novo patrocinador, Etiquetas Dalla, rótulos, tags, impressões em geral, Etiquetas Dalla. Siga também no Instagram, @Etiquetas Dalla. É isso, né, Sheila? É isso aí. E para você ficar por dentro da nossa agenda, para saber quem está vindo aqui nos episódios, nos siga lá nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, com o No Topo Podcast, e acompanhe as nossas entrevistas pelos canais do YouTube e também qualquer plataforma de áudio. Você pode ouvir lá com o canal, o nome chama No Topo Podcast. Lembrar que o nosso Media Kit continua à disposição, a gente ainda tem oportunidades aqui, tem cotas de patrocínio. Se você acha que a sua marca pode colar conosco, nos chame lá no inbox do Instagram e a gente encaminha o Media Kit para você conhecer aí as propostas e as oportunidades. Obrigado mais uma vez por estar aí conosco. É isso. Marcos, queremos te agradecer enormemente a tua presença aqui. Realmente foi uma forma de até poder reverenciar toda essa tua história, mostrar para o nosso público que o sucesso não vem à toa, esses anos de história, de muito sacrifício, de muitas horas talvez mal dormidas, de muitas responsabilidades, mas uma marca que é conceituada em Blumenau, que é conceituada na comunidade, um sobrenome que tem tudo a ver com competência, tem tudo a ver com comércio, e da qual a gente muito se orgulha de saber que lá no bairro Itopava Norte, onde eu também sempre residi, tem um estabelecimento tão tradicional e que colabora economicamente para a nossa cidade e que fez com tantas famílias o sonho de poder adquirir o seu primeiro imóvel, de poder adquirir lá exatamente uma infraestrutura que seja mínima ou mesmo um mobiliário para poder deixar a sua casa ainda mais bonita. Então, vocês têm muitas histórias e nós hoje podemos mostrar um pouquinho para o nosso internauta de tudo isso aí. Então, obrigado de coração por terem vindo até aqui. Muito obrigado. E para quem está começando a empreender, nunca pare de sonhar. Nunca pare de sonhar. Sonhe, porque enquanto você sonha, você está vivo. Se é mais conservador ou mais progressista, sempre sonhe que um dia você chega lá. E seja teimoso também. Maravilha. Que Papai do Céu possa te abençoar e tenhas muitos e muitos anos ainda de sucesso, sempre com essa tua loja, com essa tua alegria, com essa tua forma tão legal de poder se relacionar com as pessoas e que realmente continue nos orgulhando sempre, tá bom? Obrigado, Elmar. Obrigado pela confiança e por tudo. Valeu. Obrigado. E a você que esteve conosco, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado pela sua audiência, obrigado por você estar nos acompanhando. Compartilhe, curta esse episódio, ajude a levar isso ainda mais adiante. Você viu mais uma bela história, muitas questões aqui tão especiais que talvez poucos conheciam, de uma loja tão tradicional, mas evidentemente que é feito por pessoas, das quais cada uma tem a sua história, e o Marcos pôde aqui tão bem representar toda a loja hoje nesse episódio. Então continue conosco, esteja junto conosco, você vai estar no topo e acompanhando as boas histórias, acompanhando os bons empreendedores, acompanhando os bons exemplos aqui na cidade de Blumenau e em toda a nossa região. Mais uma vez, meu abraço muito especial, muito obrigado e até o próximo episódio. Valeu!